Boa noite a todos. E O tema que nos foi dado para a noite de hoje isso. o tema que nos foi dado para a noite de hoje é educação moral, como se reformar e se conduzir para viver melhor. Bastante interessante esse tema porque ele é a essência do Espiritismo. Quem pensa que o Espiritismo se restringe ou se limita à comunicação com os Espíritos, à prática do intercâmbio com os Espíritos, está vendo o Espiritismo de um ângulo muito pobre. O objetivo verdadeiro do Espiritismo é trazer para os homens uma doutrina lúcida, fiel ao Evangelho de Jesus, que possa conduzir a humanidade a se melhorar. O verdadeiro objetivo do Espiritismo é melhorar a humanidade, é fazer a humanidade caminhar, e isso só pode acontecer através da reforma íntima de cada um de nós. Porque nós somos a humanidade. O mundo só vai mudar se cada um de nós mudar. Enquanto tiver uma pessoa na Terra com problemas graves no quesito da ética, da moral e do caráter, haverá trabalho para a espiritualidade superior no sentido de conduzir essas criaturas ao caminho do bem. Então, em primeiro lugar, nós vamos questionar o que é educação moral, já que é a essência do tema. A moral é a observância das regras do bom proceder. Ter moral é proceder bem. Eu ri um pouco porque me lembrei que algumas pessoas veem moral como brutalidade, né? Fulano tem moral porque chega e se impõe, né? Se impõe pela força. Isso não é moral. Moral é a observância das regras de um bom proceder, saber distinguir o bem do mal e se conduzir de modo que faça o que é correto, evite os desvios de caráter e prejudique sua relação com os outros. Isso é que é moral. Mas aí vocês podem perguntar: como saber se conduzir bem, proceder bem, se a maioria de nós recebe uma educação deformada no próprio lar? Eu estava conversando com o Micael antes da reunião começar, e ele falando que estava entrevistando um presidiário ontem, e como é deturpada a imagem que eles têm da vida, né? Dos conceitos que são importantes na vida. E eles são apenas um exemplo do extremo oposto do que seria um pensamento correto. Mas, entre eles e o pensamento dos anjos, existe toda uma escala de consciência em que cada um de nós que estamos aqui está num patamar diferente, a ponto de algumas pessoas, quando nós estamos estudando, que a gente fala que os espíritos trouxeram a verdade, que a gente deve amar a verdade, e uma pessoa me perguntou: mas o que é a verdade? Porque segundo ele, a verdade é uma coisa relativa. Eu disse: vale a pena a gente salientar que existe a verdade e as verdades. Essa verdade relativa, que o homem diz: a verdade é relativa, eu penso assim, 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 mas outra pessoa pensa de tal modo, outra pessoa de qual modo. Então, qual é a verdade? Existe a verdade, que é Deus. E isso, quando eu falo Deus, estou me referindo ao conceito espírita de Deus. Deus como a inteligência suprema do universo. Deus como sistema de lei e justiça do universo. Deus como a força da vida. O que cria e mantém a vida na Terra. Eu não estou falando do Deus das religiões. Existe a verdade que é Deus e existem as verdades relativas dos homens. Nós não estamos falando das verdades relativas dos homens.
estamos falando da verdade que é Deus. Que se nós nos perguntarmos como é que nós vamos saber se estamos procedendo bem, se nós fomos educados de tal ou qual maneira que não é exatamente a maneira correta, se fomos. Porque se a gente for andar aqui e ali do lado de uma pessoa e de outra, para umas pessoas a brutalidade é normal e é até virtude. Diz que gosta de fulano porque fulano fala a verdade, porque ela se impõe, porque ela diz a verdade com franqueza, ferindo. Aí diz, eu gosto de fulano, acho que ela tem uma virtude muito grande, porque ela fala a verdade. Quando na verdade ela não fala a verdade, ela impõe a verdade dela. A verdade relativa dela. Então, como a gente saber que nós estamos procedendo bem? Se vivemos numa sociedade, principalmente no mundo moderno, onde os valores são tão distorcidos, onde a gente vê os defeitos sendo aplaudidos como virtude e as virtudes sendo colocadas de lado como se fossem defeitos. Eu estava com uma criança essa semana, eu sou psicóloga, estava no consultório com ele, e a criança brincando comigo, que ele mudou terapia, a gente faz terapia através de brinquedos, né, do brincar e dos jogos, e ele jogando comigo e ele roubando. Eu digo, ei rapaz, não é para roubar não. Ele disse, não, mas todo jogo a gente rouba. E não usa a palavra roubar não, porque essa palavra é muito pesada. Aí eu disse, o que é que você está fazendo? Ele disse, estou jogando. Eu digo, não senhor, você está roubando. Você está roubando o jogo, está errado. Não, mas todo mundo rouba. Eu digo, por que todo mundo rouba, você vai roubar? É claro que uma conversa bem leve para reeducá-lo, né? Você vai roubar? Ele disse, mas todo mundo não faz isso? Eu disse, todo mundo faz, mas você não deve fazer, porque você é você. Não, mas isso é jogo. Eu digo, sim, é jogo, mas se você adquirir o hábito, quando você crescer, você não faz isso. Noutras circunstâncias da vida das pessoas. Aí ele foi refletir. Por quê? Ele tinha aprendido que ser esperto é roubar no jogo. Se ele cresce com isso, isso vira um traço de caráter, quando ele crescer, ele vai jogar com as pessoas. E nesse jogar, ele vai achar que ser esperto vai ser trapaceador. E que ele é esperto quando ele passa por cima da confiança das pessoas para ludibriar ela, para manipulá-la, para dirigir a vida dela. Então nós vivemos num mundo em que os valores são distorcidos. Num mundo em que é bem sucedido quem é esperto, aspas. Que é admirado quem é rico, não importa se essa pessoa enricou, trapaceando, roubando, tomando, saqueando o que é dos outros. Veja em que patamar nós chegamos. Eu que tenho a idade de ser um pouco maior do que a de vocês, quando eu vivia aqui em Parelhas, que eu saí daqui com 17 anos, nos meus 14, 15, 16 anos, o mundo era completamente diferente do que é hoje. Nossos pais ensinavam a gente o que é certo. Se a gente não fizesse, ia para o castigo, que não era botar na cadeirinha da educação, era chicote mesmo. E a gente aprendia logo cedo que certo é certo, errado é errado, bem é bem, mal é mal. Mas hoje isso se mistura. E a gente não tem mais uma noção correta do que é bem e do que é mal, porque a televisão, o rádio, a novela, as rodas de amigos nos ensinam o que é errado. Eu deixei de ver a Globo, não assisto mais. Porque você liga na Globo, você só vê crime, briga, discórdias, pessoas trapaceando, uma puxando o tapete da outra, seja no Jornal Nacional, seja na novela. Você, se assistir a novela das 8, você não dorme depois. A novela das 9. Você não dorme, é tanta briga, tanta confusão, tanta traição, tanta trapaça, que se você tiver um pouquinho de capacidade de raciocínio, você fica, meu Deus, que mundo é esse que eu estou? E você não consegue
uma coisa dessa antes de dormir, me poupe, né? Eu vou dormir literalmente com mal, com lixo dentro da minha cabeça, passei a assistir outras coisas, porque nós temos opções. Então, a pergunta é, como saber que estamos procedendo bem se perdeu a noção certa do que é bem e do que é mal? A resposta está na frase de Jesus. Jesus diz: façai aos outros o que gostarias que os outros fizessem. Se a gente agir assim, nunca vai errar. Eu vou falar uma verdade dura para alguém. Se eu me perguntar, se ele me disser a mesma coisa, eu vou gostar. Se a resposta for não, não diga. Eu vou ser excessivamente rígida com alguém. Se eu perguntar, se ela fizer a mesma coisa comigo, eu vou gostar. Se a resposta for não, proceda diferente. Porque a gente sempre quer o melhor para nós, a gente sempre quer ter razão, a gente quer ser bem tratado, a gente quer ser bajulado, a gente quer tudo de bom para a gente. Mas os outros, a gente esquece que eles são como nós. Pessoas que têm sentimentos como nós temos e que se magoam como nós nos magoamos. Então a gente quer se impor, sacrificando os outros, quando o que os Espíritos aconselham é o contrário. Nós temos dificuldade em separar o bem do mal. E nós nos perguntamos, e Kardec perguntou aos Espíritos, o que é o bem? E os Espíritos respondem, o bem é tudo que está em conformidade com as leis de Deus. Aí vocês podem dizer, mas nós não conhecemos as leis de Deus na integridade. Não conhecemos. Mas os livros estão ali na prateleira, ali na livraria. Se você não conhece, é porque não se dispôs a começar a estudar. Você quer nascer com as coisas prontas, porque ainda vive dentro da lei do menor esforço, que é a lei que rege a vida animal. Vocês já viram aqueles programas do Discovery, do History, que eles mostram a vida animal, né? Mais do Discovery. O animal sai para caçar, está ativo, alerta, enquanto está caçando. Depois que ele come, ele se deita e Deus tudo lhe conta. Isso é o mundo animal. Ele vai se deitar e passa horas deitado porque ele está economizando energia, porque ele não sabe quando é que virar outro alimento. Quando é que ele vai dispor de alimento e de energia de novo. Mas o homem é diferente. O homem vive segundo outras leis. E dentro dessas leis que regem a vida humana, preguiça é pecado. E um pecado grave. E vocês podem perguntar, mas por que preguiça é pecado? Por um motivo muito simples. Nós estamos pecando contra a lei da evolução. Porque a lei da evolução reza que nós temos a obrigação de trabalharmos pelo nosso progresso contínuo. E a Bíblia diz, ai do preguiçoso. E a gente não escuta. Quando a gente diz, mas você está seguindo a lei de Deus, a pessoa diz, claro, eu nunca matei, nunca roubei. Como se só houvesse essas duas leis. E os 10 mandamentos é apenas uma pequena parcela das leis de Deus. São apenas as leis morais. Quando existe uma infinidade de outras leis que nós precisamos estudar para compreender e compreender para obedecer. Como é que nós vamos obedecer uma lei se não conhecemos ela? Como é que vamos saber que nós não devemos magoar o próximo, ferir o próximo, trair o próximo? Porque existe uma lei chamada lei de ação e reação, que reza, que diz que tudo que eu fizer ao meu próximo, um dia alguém fará comigo, em razão da lei de causa e efeito. Que tudo que eu fizer de mal, aquilo se voltará um dia contra mim, porque a lei de causa e efeito, porque para toda ação corresponde uma reação. Como é que eu vou saber isso
se eu não estudar. Aí chegamos no quesito da preguiça. Nós temos preguiça de estudar. E sem estudo a gente não progride. Então, o principal empenho do espírita é se instruir. O Espírito Verdade diz: espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, em primeiro lugar, está a lei do amor. Nós que somos espíritas, nós devemos constantemente estar dentro daquela vontade sincera de nos amarmos uns aos outros, como Jesus recomendou. Esse é o primeiro, o que vem de imediato: instruí-vos. E o Espírito Verdade, que nós acreditamos firmemente que é Jesus, não diria isso se não fosse importante. Então, por que é que nós temos preguiça de estudar? A gente fica inventando sofismas, inventando desculpas para não estudar. Ah, eu não estudo porque eu não tenho tempo. Tem, porque tem tempo de falar mal da vida alheia. Tem tempo de ir para as calçadas conversar heresia, coisas que não vai identificar em nada. Tem tempo para tudo, só não tem para estudar. Quando, às vezes, meia hora de estudo por dia já é suficiente para você abrir um caminho de compreensão da vida. O espírita que não estuda é uma temeridade. Porque o espiritismo é muito complexo. O espiritismo é muito profundo. E Emmanuel diz que meio conhecimento é mais perigoso do que a ignorância. Por quê? Porque se eu sou ignorante de algo, eu digo: não vou falar nada sobre isso, porque eu não entendo, não sei, não vou falar. Mas tem gente que lê orelha de livro e quer ser sábio porque leu a orelha de alguns livros. Aí começa a dizer tolices, começa a falar inverdades, achando que está certo, que está correto, quando na verdade está pecando e ferindo a doutrina que ele abraçou e que ele deve amar e zelar por ela. Uma doutrina profundamente esclarecedora que deve ser pregada na íntegra e com profundidade. Se o bem é tudo que está conforme a lei de Deus, o que é o mal? O inverso. Todas as vezes que nós ferimos uma lei divina, nós estamos fazendo mal. Só que, sempre de novo, a gente volta à questão: as pessoas só olham a lei de Deus como se fossem os 10 mandamentos. Mesmo assim, pode acreditar que a gente fere todos eles. Quer ver? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quem é aqui que faz isso? A gente ama mais o marido, a mulher, a casa, o filho, o vestido, a novela, do que a Deus. E vocês dizem: não, não é verdade. É verdade, porque você deixa de ler um livro que vai esclarecer para ver a novela. Então ama mais a novela do que a Deus. Você deixa de vir ao centro porque seu marido proibiu. Então ama mais o seu marido do que a Deus. Você se revolta contra Deus porque um filho seu morreu. Então você ama mais ao seu filho do que a Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Quem é aqui que ama? Não amamos. A gente ama a nós mesmos e ama o próximo sob condições. Eu amo o meu próximo se ele concordar com tudo que eu digo, se ele nunca me magoar, se ele nunca me ferir, se ele não fizer isso, se ele não fizer aquilo. E a gente impõe um monte de coisas para amar fulano ou cicrano. Mas nós não temos ainda a capacidade do amor universal, que é o amor dos santos, que ama a todos indistintamente. Então ainda somos crianças, engatinhando
dentro do conhecimento e da observância das leis de Deus. Quando eu tomei consciência disso, eu disse, meu Deus, em que patamar de inferioridade nós ainda nos encontramos? E ainda dentro de um comodismo de vivermos quase que uma vida animal, esquecidos de que ser homem, ser gente, é ser racional. O que difere o animal do homem é a razão. E nós só podemos adquirir uma razão robusta através do estudo, através da reflexão. Mas nós preferimos viver a vida animal, de acordar, comer, conversar, comer de novo, dormir, conversar de novo. Uma vida quase que plenamente animal. E os espíritos, quando Kardec pergunta os espíritos, o que é que difere o espírito inferior do espírito superior? Eles respondem, o grau de animalidade, de apego ao mundo carnal. Se o mal é estarmos contra as leis de Deus, pecando contra a lei de Deus, como é que nós vamos deixar de pecar se a gente não estuda as leis de Deus? Então, como é que eu vou saber que além dos 10 mandamentos existe uma infinidade outra de leis? A lei do perdão, a lei do amor, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, e quantas outras leis que o Espiritismo nos traz e que não são todas. Ainda existe mais, mas os espíritos superiores trazem os conhecimentos em doses homeopáticas, porque conhecimento demais a gente não seria capaz de aprender, nos cegaria. Quando Jesus no passado disse que um dia mandaria o Consolador prometido, ele disse, sois crianças, e como há crianças, tenho que vos dar leite. Mas um dia virá o Consolador que vos dirá tudo que eu não pude vos dizer. E segundo o próprio Espírito Verdade, o Espiritismo era o Consolador prometido, é aquele que viria enviado por Jesus para nos trazer outro tanto de verdades. Mas não basta frequentar o centro e dizer sou espírita. É preciso viver como espírita e se comportar como espírita. Vamos então falar um pouquinho sobre o homem virtuoso e o homem de bem, que é o que o Espiritismo pede de nós, né? Os espíritos perguntam qual é a mais meritória de todas as virtudes. E como resposta os espíritos dizem, consiste no sacrifício do interesse pessoal. A mais meritória das virtudes consiste no sacrifício do interesse pessoal. Aí eu lembro que os espíritos, a Kardec, que era muito perguntador e muito lúcido, essas perguntas muito lúcidas, pergunta, qual é o defeito radical, o maior de todos os defeitos? Os espíritos respondem sem titubear, o egoísmo. Quando eu li isso, eu... Quando você pergunta qual é o maior de todos os defeitos, alguém podia responder, matar. Porque é o que nos choca mais. Mas os espíritos respondem, o maior de todos os defeitos é o egoísmo. Observai e vereis que ele está na base de todos os outros. Você mata porque é egoísta, você rouba porque é egoísta, você trai porque é egoísta, você quer dominar os outros porque é egoísta, você impõe o seu ponto de vista porque é egoísta, você pensa no seu bem-estar em detrimento do bem-estar do outro porque você é egoísta. E eu estou dizendo você de uma maneira geral, eu me encontro dentro também. Eu estou dentro desse mesmo patamar, deste mesmo caldeirão que vocês estão, e nós estamos refletindo aqui, para que através dessa conversa a gente vá tomando consciência do quanto
estamos atrasados e precisamos correr. Os Espíritos dizem: corram, corram, não parem, não parem, não olhem para trás. O mundo está se transformando, estamos entrando no mundo de regeneração e só terá direito a viver na terra, a reencarnar na terra, como disse Jesus: o demônio será amarrado e jogado no abismo e os mansos herdarão a terra. E os Espíritos estão dizendo que só terá direito de reencarnar a partir dos próximos anos aquele que estiver disposto a se transformar, que estiver disposto a ser bom. Os espíritos endurecidos, teimosos e revoltados serão exilados para mundos inferiores, condizentes com os seus defeitos e as suas inferioridades. Então, o que é que nós estamos fazendo? De braços cruzados, abraçando o passo, quando deveríamos estar nos apressando, sacrificando nossos interesses pessoais, sacrificando nossas paixões e nossos egoísmos para caminhar um pouco mais na senda do bem. Na pergunta 895, Kardec pergunta: a exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Os Espíritos respondem: o interesse pessoal. Muitas vezes as qualidades morais se assemelham como um objeto de cobre, a duração que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que levam o mundo a considerar um homem de bem, mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. Que a prova de toque que os Espíritos falam para Kardec é o ouro, quando não é puro, que você bota ele à prova, ele não suporta o teste da prova, né? E você comprova que ele não é ouro puro. É isso que os Espíritos falam. Às vezes nós demonstramos determinadas virtudes que as pessoas dizem: fulano é um homem de bem. Olha, ele faz o bem, ele faz a caridade, ele vai para o centro, ele ora, ele evangeliza, ele faz isso, ele faz aquilo. E os Espíritos dizem: será que ele suporta a prova de toque? Aí os Espíritos vêm e testam. E não estou me referindo aos Espíritos superiores, eu estou referindo aos Espíritos inferiores. Ah, você disse que é virtuoso, então eu vou lhe testar aquele defeitozinho que você gosta de acalentar. Eu vou testar você na área do dinheiro, vou tirar seu dinheiro para ver se você continua tendo fé. Aí dá uma dificuldade financeira. Ou então, a dificuldade da pessoa é na área sexual. Você se diz muito virtuosa, tá? Então eu vou botar um homem na sua vida que vai testar se você realmente é virtuosa. Ou no caso do homem, vou botar uma mulher na sua vida que vai testar. A maioria não resiste à pedra de toque e vai à falência. Existiu um rapaz lá na Cruzada que ele era uma maravilha. Excelente coordenador de estudos, extremamente estudioso, responsável, estava na hora do trabalho dele, ele estava lá com a aula preparada, super responsável, começou a fazer fama, fazer palestra aqui e ali, e já estava fazendo palestra em 5 ou 6 centros de Natal com regularidade, e vem o teste do toque, né? O defeito dele era a vaidade. Começou a ficar vaidoso, porque todo mundo queria assistir a palestra dele, começou a ficar arrogante. A vaidade trouxe a arrogância, começou a querer mandar em todo mundo dentro do centro, e só ele sabia das coisas, ninguém sabia de nada. E quando a direção o chamou para ele voltar à normalidade, né? Ele saiu do centro, com pouco tempo saiu do movimento espírita, hoje fala mal do espiritismo, não passou no teste. E os Espíritos dizem que qualidades reais
que esse tipo de pessoa tem, que é mais máscara do que realidade, não passa no teste, mas a gente continua fingindo, como se a gente acreditasse realmente que os espíritos não veem no nosso íntimo. Eles veem, só que eles são extremamente respeitosos. Os espíritos superiores são extremamente respeitosos. Eles veem as nossas fraquezas, uma por uma. Eles veem os nossos defeitos, um por um. Eles sabem o que pode esperar de nós e o que não podem. E eles respeitam os nossos limites. A gente é que pensa que eles não veem porque eles não falam. E a gente continua se comportando como se estivesse enganando aos espíritos superiores, como se estivesse enganando a nossa consciência. Aí vem uma questão bastante interessante. Os espíritos, Kardec perguntou aos espíritos, onde é que se encontram as leis de Deus? E os espíritos encravados em vossa consciência. Aí vocês dizem, como ela está na minha consciência se eu não tenho consciência delas? Todas as vezes que a gente faz o mal, a nossa consciência nos acusa. É você praticar ou fazer uma coisa errada, imediatamente a consciência começa, não é verdade? Você começa a revirar pensando, meu Deus, eu fiz isso, porque eu fiz, para que eu fiz? Deveria não ter feito, acho que eu vou pedir desculpa, não peço. Eu fiz o certo, aí começa a inventar sofisma para justificar que fez o certo, e a consciência lá acusando. É daí que nasce o toque, é daí que nascem os pensamentos obsessivos compulsivos, é daí que nascem as doenças psicológicas. É da negação que nós fazemos, inventando pensamentos sofisticados para justificar os nossos erros. Quando é tão simples, é só a gente olhar para si mesmo, se aceitar como é. Agora, aceitar-se como é, não é acalentar os defeitos, não. É dizer, ok, eu acho que eu sou orgulhosa. E a gente ainda diz, acha, né? Eu acho que eu sou orgulhosa, então de hoje em diante eu vou combater o meu orgulho. Ok, eu acho que eu sou egoísta. Então de hoje em diante eu vou fazer o exercício do altruísmo. Por que tanto rigor? Se Deus quer que a gente progrida, se o objetivo principal nosso de estar na vida, de ter recebido a bênção da reencarnação é a evolução, os nossos guias têm sede que a gente cresça rapidamente, porque eles anseiam que a gente fique na terra. Porque se a gente for expatriado, eles vão perder o contato conosco que eles nos amam. E a gente vai perder a proteção deles e vai afundar ainda mais. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando eu li, eu só faltei morrer de vergonha. Se chama Características do Homem de Bem. Característica do homem de bem. A gente vai sair daqui hoje com algumas coisas para pensar. Porque quando eu li esse capítulo, eu tive uma vergonha de mim mesma muito grande. Características do homem de bem. É o que pratica a lei de justiça e caridade. Em primeiro lugar, faz o bem pelo bem sem esperar recompensa, sacrifica os próprios interesses por amor à verdade e à justiça. É o que pratica a lei de justiça e caridade. E faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa nenhuma. Nós ainda estamos naquele patamar de que fazemos o bem para parecer bom para os outros, porque a gente quer o reconhecimento do outro, a gente quer o aplauso do outro. A gente ainda não faz o bem pelo bem. Pelo prazer de fazer o bem
e porque a gente tem uma consciência reta e quer ser justo. Depois eles dizem, lá aqui para o final eu fiz uma síntese ali, senão fica muito difícil. Tem fé em Deus e deposita nele a sua confiança. Então, se nós temos fé em Deus e depositamos nele a nossa confiança, como disse o Isório, a gente não se desespera, a gente não se revolta diante das dificuldades e provas, porque a gente sabe que dificuldades e provas são desafios para nos ajudar a crescer. Dificuldades e provas, o que é dificuldade? É uma coisa que eu nunca fiz e é o que eu quero aprender a fazer. Então, quando a gente está sofrendo com a prova, as pessoas dizem, meu Deus, por que é que eu estou sofrendo isso? Se me perguntar, eu digo, não pergunte por quê, pergunte para quê. Que virtude você precisa aprender com esse sofrimento? Se a pessoa diz, parece que eu atraio, né, determinado problema. Caso com o homem ele é bruto, aí eu deixo ele, caso com o outro ele é bruto também. Se eu deixar ele já o terceiro ele é bruto também. Por que eu atraio homem bruto? Eu disse, não pergunto por quê, pergunto para quê. Talvez seja para você adquirir virtudes como a paciência, a tolerância, o perdão. Mas nós não fazemos isso. O homem de bem tem caridade para com o seu próximo. Encontra satisfação nos benefícios que distribui. Nós fazemos isso? Não, a gente quer benefícios para a gente. A gente quer ser beneficiado. A gente não distribui benefícios. E a gente vinha comentando hoje na viagem sobre a dificuldade que certas pessoas que têm mediunidade encontram de aceitar que tem mediunidade e trabalhar sua mediunidade. E elas me perguntavam, por que será? Por que será que tem gente que tem uma mediunidade tão extensiva, que vive em constante sofrimento, com a mente atormentada, sob a influência de espíritos perversos, doente fisicamente, porque a presença dos espíritos inferiores lhe causam vários mal-estares, vive constantemente brigando com as pessoas, porque os espíritos inferiores ficam fomentando brigas em torno dele. Parece que ele atrai problema, atrai confusão, e ele se obstina a não trabalhar, e muitas vezes prefere enlouquecer do que trabalhar, do que estudar para entender a mediunidade dele e trabalhar com a mediunidade dele. E a gente se perguntava por quê? E a resposta é muito simples: falta de abnegação. Ele não quer servir, ele não quer distribuir benefícios, ele não quer se disciplinar para ter hora para trabalhar, hora para estudar para o bem, para a justiça e para o progresso da terra. Ainda tem o pior de todos os defeitos, que é o egoísmo. Quando a mediunidade foi uma bênção que Deus deu como último recurso. A gente estava lá em vidas passadas, praticando mal de várias maneiras, traindo, matando, roubando, espoliando, porque se vocês forem estudar a história, o que é que a gente encontra na história? Guerras onde havia saque, estupro, mortes, e nós estávamos lá. Somos a reencarnação daquele povo do passado. E a gente estava lá fazendo mal, fazendo mal, fazendo mal. E os espíritos superiores não sabiam o que fazer mais conosco. E diz, o que é que a gente faz com esse desgraçado que não quer evoluir? Aí Deus, na benevolência dele, diz, dê mediunidade para ele trabalhar para os outros, e ele aprender a ser misericordioso, ele aprender a ser bom, aprender a ser trabalhador, aprender a ser estudioso. Aí quando ele chega aqui na Terra com a mediunidade, se revolta porque é velho. Aí diz, por que é que Deus me deu isso? Eu escutei isso de uma companheira há 2 meses atrás. Ela diz, eu não me conformo com a minha mediunidade. Não me conformo, Deus não tem o direito de me impor isso. Imagina, Deus dá como bênção
para que através da mediunidade você evolua e você maldize a Deus. Aí se Deus retirar a proteção e dizer, tá bom, então você não quer seguir. Aí ele cai na malda de espíritos inferiores, porque médio é médio. Médio só tem 2 caminhos, servir ao bem ou servir ao mal. Porque ele recebe tanta influência, que se ele estiver trabalhando para o bem, ele recebe influências dos bons espíritos e proteção dos bons espíritos. Se ele não quer trabalhar para o bem, aí ele cai na mão dos espíritos maus. Aí vai fazer o mal. E ele não aceita. Então o homem de bem é benevolente para com todos. Não tem ódio e nem guarda rancor. Não tem ódio e nem guarda rancor. Quem de nós não guarda rancor diante das ofensas? É indulgente para com as fraquezas alheias. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros. Estuda as próprias imperfeições. A gente tem mania de olhar, a gente tem um olho super certeiro para observar os defeitos dos outros. E fecha os olhos para os nossos. E a gente fecha os olhos de tal modo para os nossos defeitos, que além da gente não admitir que tem um defeito, se alguém chegar e nos disser que a gente tem um defeito, a gente fica com raiva, quando a gente devia agradecer. Nós deveríamos agradecer quando alguém chega e aponta um defeito nosso. Porque se a gente não está vendo, não existe um ditado que diz, fulano não se enxerga, né? E a gente não se enxerga mesmo. A gente não se vê. Porque aquele vício é tão automatizado dentro de nós que a gente age sem querer. A gente faz sem querer. Para vocês terem uma ideia de como é o automatismo, quando você está aprendendo a dirigir, você se atrapalha todinha, né? Não sabe onde bota a mão, onde bota o pé, não sabe a hora, pisa no freio, aquela confusão. Depois que você automatiza, você dirige pensando em outra coisa, conversando, pensando na vida, planejando. Você pensa em tudo, menos os pés nas mãos. Você automatizou aquela ação. Então, um defeito é algo que você automatizou, você não vê mais, deixou de ver. E quando alguém chega e te diz que você tem aquele defeito, você deveria, meu amigo, muito obrigada por você ter me pontuado que eu tenho esse defeito, mas nós fazemos isso, não fazemos. A gente fica com raiva de quem apontou. A gente devia pelo menos ter o bom senso de, na hora que alguém diz, você é isso, um defeito, a gente ter o bom senso de pelo menos ficar calado e para casa pensar, será que ela tem razão? Porque foi assim que várias vezes eu vi defeitos meus graves que eu tive que corrigir. Foi com inimigos meus me dizendo. Tinha na cidade de Chico vivia, tinha eu não me lembro a patente dele na igreja, era um sacerdote, eu não me lembro se ele era bispo, mas ele gostava de falar mal de Chico na igreja, né? Ia para a tribuna e falar da missa, e falava mal de Chico, dizia que o espiritismo era do diabo, que Chico ia para o inferno, aquela coisa. E Chico, é claro, ficava triste, ficava magoado, né? E foi isso a vida inteira. E um dia estava Chico numa reunião mediúnica, psicografando, e Emmanuel chegou e disse, Chico, ore pelo padre fulano, ore pelo seu amigo, padre fulano, porque ele acabou de desencarnar. Aí Chico pensou, meu amigo, o cara passou a vida inteira falando mal de mim, ele está dizendo que ele é meu amigo. Emmanuel queria o pensamento, né? Disse, sim, Chico, foi graças às críticas dele que você procurou ser melhor. Foi graças às críticas dele que você procurou se melhorar a cada dia mais, para provar a ele que você não era o que ele dizia. Então, quando alguém fala mal da gente, vamos, se a gente não vai dar a mão e dizer obrigado por você ter pontuado esse meu defeito, vamos pelo menos refletir sobre o que ele está dizendo. Será que ele tem razão? Será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou arrogante, como ele diz? Será que eu sou egoísta, como ele está dizendo? Porque se
se ele não se compraz em procurar o defeito dos outros, ele deve estudar as próprias imperfeições para se transformar. Não há transformação sem autoentendimento, sem autoanálise. Eu estava dizendo a Tânia, na viagem de lá para cá, que o maior investimento que eu fiz em dinheiro na minha vida, eu não estou falando só em qualidade, eu estou falando em quantidade, foi em estudo e terapia. Como eu sou psicóloga, eu tenho que fazer terapia porque eu tenho que me equilibrar, senão eu não vou conseguir trabalhar com os outros. Se tem pessoas que acham complicado pagar um ano de terapia, eu paguei 20. Eu fiz terapia durante 20 anos. Fiz vários cursos, desde que eu me formei, eu nunca parei de estudar, estou sempre fazendo um curso após outro, e cada curso desse era tão caro que dava para eu comprar um carro bom. Mas eu prefiro ter um carro básico para lá na frente, um bichinho simples, e ter o meu interior apacentado, sem conflitos, porque estudei, fiz minha autoanálise, me compreendi e os conflitos cessam, porque eu me conheço. Então, eu pago e pago feliz. Esse final de semana, veio um alemão que é top de linha na área de trauma e nós pagamos uma pechincha de 16 mil reais para ele vir a Natal. Só os honorários dele foram passagem de avião, hospedagem e tal. E esse dinheiro foi rateado entre nós. E quando a gente paga 1.000 e pouco por uma aula de 4 dias, o povo diz, é muito caro. É não. Porque o que eu aprendi com esse homem, não tem dinheiro do mundo que pague. Mas eu prefiro investir na minha vida animal do que investir na minha vida moral, na minha vida intelectual. Então, eu prefiro gastar 1.000 e tanto com vestido bonito, com salão de beleza, com academia, para malhar, do que gastar com o meu conhecimento. É uma questão de escolha. É uma questão de prioridade. Eu priorizo aquilo que para mim é um valor, que para mim é importante. Aí depois, quando está agoniado, cheio de conflitos, enlouquecendo de dor, bota a culpa em Deus. Tem a cara de pau de botar a culpa em Deus. E Deus responderia, ei, os livros, os centros, os palestrantes, os psicólogos e os filósofos e todo mundo que pode lhe encaminhar para o bem estão aí do teu lado. Você não olha porque não quer. Então, quando você estiver sofrendo, de quem é a culpa? Sua. E de mais ninguém. Nunca culpe ninguém pela sua dor. De novo, eu estou usando o teu e tua e me incluindo, tá certo, João? Eu estou me incluindo. Porque eu sou profundamente vigilante com a minha conduta. Quando eu digo uma palavra mal colocada, eu volto atrás e me digo. Mas se eu disse uma palavra que feriu, mas foi justa, eu digo, eu não devia ter dito daquele jeito, mas disse. O homem de bem estuda as próprias imperfeições, usa e não abusa dos bens que tem, trata seus subordinados com bondade, respeita todos os direitos do seu semelhante. Aí a coisa mais interessante que eu achei nesse capítulo, depois deles falarem tudo isso, que eu morri de vergonha porque não estava em nenhum desses itens, pelo menos na íntegra eu não estava em nenhum desses itens, né? Depois de me matar de vergonha, ele fecha o capítulo dizendo, aqui não estão inclusas todas as virtudes que o homem deve ter, mas o homem deve procurá-las. Quer dizer, depois dele dizer tudo isso, diz, aqui está apenas parte das virtudes.
que os espíritos superiores possuem e que nós devemos procurar ter. Temos essas virtudes? Não temos. Mas o título do tema de hoje é como se reformar e se conduzir para viver melhor. Como se reformar? Não tem outro jeito, gente. É partir do sacrifício. O meu neto vai para a academia porque é como todo jovem de hoje quer trabalhar, sarado, né? Aí antes de sair de casa, ele tem uma musiquinha que estimula ele para ir para a academia. Que eu não sei, eu acho ridículo, eu fico indo, mas é mais ou menos assim. Se doer, não pare. Se doer, não pare. É alguma coisa parecida com isso. Aí eu digo, interessante. Aí eu digo a ele, interessante, mas o defeito, se doer, você não para. Para malhar, você vai para a academia e aguenta que os músculos doam, e se doer, continue, né? Não pare. Mas na hora da dor moral, aí a gente se enfia dentro da rede e vai chorar. Quando a dor moral é a consciência lhe acusando e dizendo, ei, está o defeito, está lhe prejudicando. Ei, a sua preguiça está lhe prejudicando, está trazendo esse tédio. Sabe esse tédio que ele bota dentro da rede? É oriundo da sua preguiça de viver, de estar na vida, estudando, trabalhando, contribuindo para o seu progresso e para o progresso dos outros e para o progresso do mundo. Se a sua consciência te acusa, escute a tua consciência. Ele é o teu mestre. Ele é Deus dentro de você, sinalizando que você precisa analisar a si mesmo, se quiser progredir. Dói, dói. E como dói? Eu já passei por crises existenciais de durar 6 meses. Quando eu me tornei espírita, eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Eu era uma pessoa extremamente impulsiva. Resposta na ponta da língua. A pessoa dizia uma, mas até hoje eu sou assim. A pessoa disse uma coisa, a resposta já está pronta. Eu não sei como é não, mas o pacote já está pronto lá dentro. Quando a pessoa acaba de dizer, a resposta vem automaticamente. Parece até que eu já pensei. E isso é um defeito grande quando a gente não sabe conduzir as palavras. E eu era muito impulsiva. E a vida ela tem problema no centro, eu tenho problema no centro por causa da minha impulsividade. Mas eu estava naquele mecanismo de defesa de negação, né? Ruim eram os outros, eu não. Até que um dia, era dia de ano, meus filhos eram solteiros, cada um com seu namorado, sua namorada. Mãe, nós vamos sair, você quer ir? Eu disse, não, eu quero ficar em casa. Por que, mãe? Não, eu quero fazer uma reflexão. E eu disse, eu vou me sentar aqui, vou fazer o exercício do porquê e só vou sair daqui quando eu descobrir o que é que faz com que eu entre em determinadas situações, em determinadas conclusões. Por que é que eu entro em confusões? O meu inconsciente respondeu, porque você é impulsiva. Tá, e por que é que eu sou impulsiva? O meu inconsciente respondeu, porque você é orgulhosa, quer ser dona da verdade. Tá, e por que eu sou orgulhosa? Aí fiquei meia hora revirando. E descobri. Porque eu sou frágil. Porque eu sou insegura. Porque eu tenho medo do abandono. Porque eu tenho medo de ser sozinha. E eu me defendo inventando que sou poderosa. Inventando que posso tudo, inventando que sou arrogante. Era um mecanismo de defesa. Fui chorar. Chorei, 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 chorei. No outro dia, é outro dia, vamos lavar o rosto e vamos em frente. E a partir desse dia, eu adquiri esse hábito. Quando minha consciência começa a me acusar, eu começo a fazer o jogo do porquê.
Por quê? Porque até o meu inconsciente me dá a resposta precisa. Isso é autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, a gente faz a transformação tão necessária que Jesus prega em nós, para que a gente seja, um dia, um homem de bem. Por enquanto, somos almas rebeldes, procurando um caminho, cheia de conflitos, procurando soluções, cheia de doenças psicossomáticas, oriundo dos nossos pensamentos negativos. Ainda somos crianças brincando de viver, quando a vida exige de nós responsabilidade e esforço no sentido da evolução. Então vamos orar e pedir a Jesus que Ele nos dê força para a gente sair do comodismo, para a gente sair da cadeira em que a gente se sentou, esperando que a vida nos dê aquilo que a gente tem obrigação de buscar, esperando que os outros nos tragam aquilo que a gente tem a obrigação de trabalhar para ter, esperando que os outros nos compreendam, quando nem mesmo a gente se compreende. Primeiro passo, autoestudo, autocompreensão. Segundo passo, agir segundo o bem, a ética, o dever, para que não sejamos expulsos da terra. Jesus falou: os brutos serão amarrados e jogados no abismo, e os mansos herdarão a terra. Que possamos estar dentro do rebanho do Cristo, exemplificando aquilo que aprendemos nos livros espíritas, tentando ser um homem de bem. Não somos ainda, mas o Espírito Verdade disse: conhecereis o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende em domar as suas más inclinações. Que possamos fazer isso, que possamos estar com Jesus no esforço diário de nos tornarmos cristãos. Muito obrigada.